Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez estudando a sua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos capacitando, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, nos dando revelação, Senhor, da sua palavra, meu Pai. Que a gente não esteja sozinho, Deus, que o teu Espírito Santo fique conosco, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite, que o Senhor repreenda todo o mal das nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. O título da lição de hoje é A Encarnação do Verbo. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, e 2 João, versículo 7. E diz assim, 1 João 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar a respeito da encarnação de Jesus. Então, o que é a encarnação? Jesus, ele faz parte da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele existe desde sempre. Antes da fundação do mundo ele já existia. Assim como Deus é eterno, ele é eterno porque os três são a mesma pessoa. Então ele encarnou em um corpo físico. O Espírito dele veio e habitou em um corpo físico durante 33 anos aqui na Terra, que foi Jesus Cristo, e fez tudo o que ele fez. Essa é a encarnação do Verbo, né? É nós acreditarmos que Jesus Cristo veio em carne e osso aqui na Terra, que ele nasceu, ele foi concebido através do Espírito Santo de Deus, né? Que ele teve parentes aqui. Teve pai, teve mãe, teve irmãos, teve primos, teve tios, né? Então ele foi uma pessoa comum. E nesse trimestre nós estamos estudando heresias. Então são ensinamentos contrários à palavra de Deus dentro do cristianismo. Não são ensinamentos contrários à palavra de Deus de outras religiões, mas dentro do cristianismo. E é muito importante nós conhecermos a verdade, porque quando a gente ouvir uma mentira, a gente vai saber que é mentira se a gente conhecer a verdade. Por isso que é importante nós estudarmos. E desde o início da igreja, desde o primeiro século da igreja, já existem tentativas de negar a existência de Jesus, né? O nascimento de Jesus. Então são várias heresias, né? Algumas negam que Jesus nasceu de uma virgem, algumas heresias negam que Jesus veio em carne e osso, elas dizem que era como se Jesus fosse um espírito aqui na terra, algumas heresias negam que Jesus morreu e ressuscitou. Então são vários ensinamentos contrários à palavra de Deus, e nós, como cristãos evangélicos, nós acreditamos na Bíblia. Então, para nós, o que está escrito na Bíblia é a verdade. E assim, gente, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um dos livros históricos antigos que tem mais comprovações históricas e arqueológicas
Porque assim, o que está escrito na Bíblia, por mais que muitas pessoas queiram desacreditar, existem comprovações, existem achados arqueológicos, escritos, né, que foram feitos por pessoas que vivenciaram, e foi comprovado, né, que os manuscritos são realmente daquela época. Existem vestígios, existem provas. Então assim, a Bíblia, ela é um dos livros antigos mais comprovados arqueologicamente. Existem muitas comprovações. Então é mais um motivo para a gente acreditar, porque tem comprovação, né? As pessoas falam tanto de comprovação, tem comprovação, né, de muitas coisas, muitas que estão escritas na Bíblia. E aquilo que não tem comprovação, a gente acredita pela fé, né? Pela fé que nós temos em Deus, no Espírito Santo e na palavra do Senhor. Então, o apóstolo João, ele se empenha em mostrar essa divindade absoluta de Jesus. E ele se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve um corpo físico. Até porque, como eu disse, teve testemunhas oculares. O próprio João, né, e várias outras pessoas que conviveram com Jesus. Pessoas que nem eram seguidores de Cristo, mas que deixaram registrado. Então existem esses registros dessas pessoas que são testemunhas oculares. No nosso dia atual, uma testemunha ocular não serve como prova? Por que que daquela época não valeria? Então Jesus, ele realmente existiu, né? Ele viveu aqui na Terra, e as testemunhas oculares, os escritos, tudo isso comprovam isso. E aí, o primeiro tópico fala assim: heresias que enganam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo? Então, o docetismo é uma dessas correntes, né, que prega uma dessas heresias. O termo docetismo vem do grego dokel, que significa ter aparência. Então, o docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse um corpo físico humano. Então é como se a sua humanidade fosse apenas uma aparência, é como se ele fosse um fantasma. E o docetismo, ele existe desde o primeiro século da igreja. Então assim, é curioso porque eles falavam essas coisas, disseminavam esses ensinamentos, mas numa época onde existiam testemunhas oculares da existência de Cristo, onde as pessoas ainda estavam vivas, as pessoas que conheceram a Cristo estavam vivas. Então surgiu essa heresia. E o que é que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia, eles ensinavam muitas coisas fora das Escrituras, obviamente, e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano para Jesus, né? Jesus teve parentes, teve amigos, né, como Zacarias, Isabel, José e Maria, que foram seus pais. Ele teve vizinhos, ele teve primos, pastores, Simeão, Ana. Então assim, várias pessoas, né, envolvidas ali, como qualquer um de nós temos, né, na vida de Jesus. E isso sem contar o relato sagrado da sua infância, que também fala a respeito da sua infância na Bíblia. Fala do seu nascimento, fala de como Maria engravidou, né? Então tudo isso está escrito na palavra de Deus, está escrito na Bíblia. Com relação à sua infância, fala do seu desenvolvimento físico, intelectual, espiritual, como está lá em Lucas capítulo 2, versículo 40, versículo 52. Então, os irmãos podem ler. E também o outro tópico diz assim: o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Então, 3 dos principais docetas que negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne, um é Cerinto, que negava o nascimento virginal de Jesus e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso, ou seja, alguém, né, que tinha conhecido Jesus, que tinha convivido com Jesus, que tinha convivido com pessoas também que conheceram Jesus. Então não foi só ele, né, não era uma ilusão, não era uma visão, eram muitas pessoas, e mesmo assim ele ensinava essa mentira,
né? Porque heresias são mentiras, são ensinamentos contrários à palavra de Deus, são mentiras, né? Tentando desacreditar a verdade da palavra de Deus. E aí tem também Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio. Ele ensinava que Jesus Cristo não nasceu, que ele não teve forma e nem corpo. Ele simplesmente foi visto como um fantasma, como um espírito numa forma humana, mas que não era humano. Então, como se ele não tivesse nascido, como se fosse um espírito mesmo, que aparecesse ali para as pessoas e que conviveu com as pessoas e que as pessoas podiam ver. Eu acho que se fosse hoje, seria realmente assim, acreditar no espiritismo. Então, é um ensinamento totalmente diferente do que está na palavra de Deus. Marcião é outro herege, né, que tinha essas doutrinas, que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou uma substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu. A Bíblia fala até o local que ele nasceu. O Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, já profetizava como seria o nascimento dele, né? E a época no reinado de César Augusto, imperador romano, que foi quando Jesus nasceu. E a Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. E eu vou ler de novo um dos versículos que nós lemos na abertura, porque é isso que nós precisamos entender, que a gente precisa memorizar. Novamente, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se confessa que Jesus Cristo teve uma forma física, que ele veio em carne e não em espírito, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, se disser, olha, Jesus não veio em carne, era só um espírito, era um fantasma, então já saiba logo que não é de Deus. Aqui, ó, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, olha, desde aquela época de João, que foi no início da igreja, no primeiro século, ele diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Apesar do anticristo ainda não ter se manifestado, como diz a palavra de Deus que ele vai se manifestar em uma figura humana, o espírito do anticristo já está no mundo. E essas pessoas que ensinam essas heresias, dizendo que Jesus não vem em carne, eles têm o espírito do anticristo. O próximo tópico da lição fala assim: a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, o que era desde o princípio. Então, em João 1:1, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos. Então, quando a gente lê esses evangelhos, nós vamos ver detalhes da vida de Jesus e da vida de Jesus como homem mesmo. Ao passo que João, o evangelho de João, reforça o aspecto divino de Jesus. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Então, pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome, no evangelho de João. No princípio era o verbo. Então significa que o verbo já existia mesmo antes da criação do mundo. Por quê? Porque Deus é eterno. Então ele sempre existiu, não tem um começo. Aquilo que é eterno não tem começo, sempre existiu. Mas João nunca perde de vista o verbo se fez carne. Então, o verbo estava no princípio e o verbo se fez carne. Então, João afirma que Jesus veio em carne. Então, não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida, ele diz ainda, e habitou entre nós. Amém?
mas ele também foi visto por pessoas. Então, muitas pessoas, milhares de pessoas viram Jesus. Quando ele pregava, sempre tinha multidões. Lembra quando teve a multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou milhares de pessoas? Então, tinha milhares de pessoas ali que viram Jesus, que ouviram Jesus, que tocaram em Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ou seja, ela tocou em Jesus. Ele tinha um corpo físico, ele se vestia, né? Ele usava roupas, ele se alimentava. Então, era literalmente uma pessoa. Então, se alguma religião, alguma doutrina fala que Jesus não veio em carne, você já sabe que é o espírito do anticristo. E o próximo subitem diz assim: a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, isso pode até parecer uma redundância, vimos com os nossos olhos, mas é de propósito, para mostrar que foi uma coisa física, para dar ênfase que ele realmente viu. Por quê? Porque quando foi escrito, já existiam pessoas que estavam negando a existência de Jesus, que já existiam esses ensinamentos de que Jesus não veio em carne. Então ele afirma: nós vimos com os nossos olhos, nós tocamos, ele esteve entre nós, para não deixar nenhuma dúvida. Então veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. E lá diz: ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história, de alguém que realmente existiu e tem comprovação histórica da sua existência. Então, logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Amém? E o próximo subitem diz assim: uma crença herética. Então, João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era uma cidade de Cerinto, que era um dos docetas, né, que negavam a existência física de Jesus. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas, o livro de Apocalipse, foram produzidos na última década do 1º século. E nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Então vejam bem como foi rápido, né? Ainda tinha pessoas que conviveram com Jesus vivas e já estava se difundindo essa heresia. Então o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Então olha só, vejam bem a gravidade dessa heresia. Porque se Jesus não teve um corpo físico real, né, como nós, de carne e osso, ele também não morreu. E se ele morreu, se ele não morreu, ele também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, não existe esperança da salvação para nós. Então, gente, é uma heresia muitíssimo grave e muitíssimo perigosa que nós temos que combater, né? Então, por isso que é importante nós estarmos bem fundamentados na palavra. Nós conhecemos a palavra de Deus. Então, o apóstolo João, ele foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. É isso que o apóstolo João diz. E eu vou ler mais um versículo de novo, só para a gente não esquecer mesmo, para ficar reforçado. 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é enganador e é o anticristo, ou seja, tem o espírito do anticristo. Misericórdia. E aí o próximo tópico diz assim: como essas heresias se revelam hoje, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Então existem movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como por exemplo os mórmons, e eles ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então olha só, como eu disse, são religiões ou seitas
que se dizem cristãs, que acreditam em Jesus, mas eles modificam a palavra de Deus. É por isso que os mormons, eles têm até um livro específico, não é a mesma Bíblia que nós usamos, eles têm uma Bíblia diferente, uma Bíblia lá segundo os mormons, né, de acordo com o que eles acreditam, essas heresias, né, porque se diz que Jesus não nasceu, né, como ele nasceu através de Maria, que ela foi concebida através do Espírito Santo, que ele foi gerado pelo Espírito Santo, então eles estão ensinando uma mentira e uma heresia. E negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. Então, é o ensino moderno de Cerinto, lá daquela época, e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Então, assim, aconteceu de fato, está relatado no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento já havia sido profetizado. Está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Então, é muito importante a gente conhecer mesmo o que está escrito na palavra de Deus, para nós não sermos enganados. Então, Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. O anjo Gabriel disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 37. Próximo subitem fala assim: quanto à morte e à ressurreição de Cristo, porque também existem heresias relacionadas a isso. Então, um dos hereges, né, gnóstico do Egito, chamado Basílides, negava a crucificação de Cristo. Ele dizia que Simão, o Cirineu, ele transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que foi o populacho que o tomou por Jesus. Aí, olha só, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, que era o seu suposto sósia. Então, olha só que absurdo. Eles não acreditam que Jesus foi crucificado, até porque eles acreditam que Jesus era só um espírito, não era um corpo. E que esse Simão, o Cirineu, ele era como se fosse um sósia de Jesus, alguém que fosse muito parecido. E ele, se transfigurou em Jesus, e foi ele que foi crucificado, na verdade, não foi Jesus. É por isso que depois Jesus podia continuar aparecendo ali, porque ele não tinha morrido, ele não tinha crucificado, e na verdade ele não ressuscitou, porque nem morreu. Amém? Então, o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos e a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que Jesus também não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. E nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz, ou seja, o mesmo ensinamento de Basílides. Ou seja, passaram-se os anos, mas o ensinamento é o mesmo. Então, essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos, né? Porque, como eu disse, existem comprovações históricas. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Amém? E o próximo subitem diz assim: a confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores que não têm nada a ver com o cristianismo, né, que não eram cristãos, historiadores judeus, historiadores romanos, que são reconhecidos como historiadores mesmo daquela época, atestaram a morte de Jesus. Então, a gente tem Flávio Joséfo, que é um historiador judeu que viveu de 37 depois de Cristo a 100 depois de Cristo, ou seja, depois que Jesus já tinha morrido, porém, ele conheceu ali, conviveu, né, pessoas que conviveram com Jesus. Então, é uma época, um período que ainda existia pessoas vivas que conheceram Jesus pessoalmente. E aí disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse.
Os que não haviam amado durante a sua vida não o abandonaram nem depois da morte. Então, essas são palavras de um historiador judeu que viveu entre 37 e 100 depois de Cristo. O outro historiador, agora romano, conhecido como Tácito, que viveu de 55 a 117 depois de Cristo, ele escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Olha, historiadores diferentes, um judeu e outro romano, afirmando a mesma coisa, e naquela época para eles era fácil eles encontrarem provas disso, né? Porque era um fato que ainda era recente. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. E como eu disse, testemunhas oculares, né, pessoas daquela época que viram, que relataram, que tocaram em Jesus, né? A Bíblia fala que Tomé duvidou e ele tocou em Jesus, Então, assim, não foi uma ilusão, né? Não foi uma visão, foi algo que aconteceu de fato. E aí eu vou ler a conclusão, que diz assim: as expressões "o verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas que já existiam naquela época. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um homem. Jesus se encarnou. Ele era um espírito que estava desde a criação do mundo, desde antes, desde sempre, porque ele é eterno, mas ele entrou em um corpo humano e ele viveu aqui na terra por muitos tempos. Fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Amém? Então, a gente vê que essas heresias relacionadas a Jesus Cristo como homem, ter vivido aqui na terra como homem, ter sido concebido pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, de ter morrido, de ter sido crucificado, de ter ressuscitado. Desde o início da igreja já existem pessoas, pelo espírito do anticristo, negando esses acontecimentos, para que as pessoas duvidem, para que as pessoas não acreditem, para que as pessoas se desviem da verdade do evangelho. Mas, como existiam naquela época homens, né, de Deus, conhecedores da palavra de Deus, que estavam ensinando a verdade, nos nossos dias atuais ainda existem homens e mulheres conhecedores da palavra de Deus que ensinam a verdade. Por isso que eu sempre falo isso, é muito importante nós lermos a Bíblia e nós estudarmos a Bíblia, para a gente não deixar que a mentira, que o engano entre nas nossas mentes. E como eu disse, não existe nada de novo debaixo do sol, né? Ficou provado através dessa aula de hoje, né? Que ensinos do início da igreja que continuam presentes hoje e vai continuar existindo até Jesus voltar. Mas nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus. Amém? Até a próxima aula, em nome de Jesus.